programa Eclésia está de volta, hoje falando sobre a hierarquia da igreja, quem que coordena, quem que comanda, como é entendido o serviço dentro da Igreja Católica. E no nosso primeiro bloco nós falamos um pouco da estrutura do Vaticano e do gerenciamento do dinheiro dentro da nossa igreja e também das missões que a igreja realiza no mundo todo com as doações nossas, que nós contribuímos nas nossas paróquias. Vocês que estão em casa, escrevam para nós, mande a sua sugestão, a sua pergunta sobre esse tema. É importante nós sabermos o que você pensa a respeito, como você compreende este assunto. Está aqui na nossa tela o nosso telefone, o nosso e-mail, é só você escrever. Padre Guido, continuando sobre esse assunto da hierarquia, vamos falar agora um pouco da estrutura de formação da igreja e dos títulos que são dados. Eu tenho um grande amigo que me falou o seguinte: Simone, por que vocês não fazem uma eclésia falando as diferenças de um bispo, de um padre, como é que um padre pode ser bispo, monge, cônego, enfim. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso programa também. Padre, todo jovem seminarista é, em primeiro lugar, um padre, é isso? O que é ser diácono? Certo. Vamos fazer por etapas, em primeiro lugar. Abrindo o Evangelho de Mateus, encontramos a estrutura da igreja no capítulo 16. Quando Jesus, entre os 12 apóstolos, escolhe Pedro e entrega para Pedro o primado da igreja. Isto é, Pedro se torna o seu legítimo representante aqui na Terra, em termos modernos, se torna o primeiro Papa. Interessante que Jesus falava língua aramaica, e na língua aramaica não existe o gênero das coisas, masculino ou feminino. Jesus chamou a Simão Pedro em aramaico com a palavra Kefas, que significa pedra. Por isso Jesus disse para ele: tu és pedra, tu és rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Veja que é no singular. Jesus não falou as minhas igrejas. Padre, desculpa cortar o senhor, mas é propício pela última palavra que o senhor disse. Quando Jesus fala igreja no Evangelho, se entende a igreja, a estrutura que nós temos hoje, ou é a igreja para falar dos cristãos, dos primeiros cristãos, das primeiras comunidades? Claro, nós o entendemos como igreja, o rebanho de Deus. Isso é, todas as pessoas do mundo que devem entrar nesta grande estrutura de igreja. E por incrível que pareça, é a única vez nos evangelhos que esta palavra é usada. Certo? Então, Pedro se torna o primeiro Papa. E a dimensão da igreja começa a sua estrutura numa hierarquia, onde no primeiro lugar colocamos ele, Pedro, na pessoa do Papa, também no Papa de hoje. Logo em seguida, nós colocamos aqueles que eram os apóstolos, que receberam o pleno sacerdócio e que hoje são representados pelos bispos. A senhora me poderia te perguntar: mas padre, os cardeais não são superiores ao bispo? Não como dignidade do sacerdócio, não. Cardeal é somente um título de honra. Mas a plenitude do sacerdócio está na categoria dos bispos. E debaixo dos bispos, todos os sacerdotes do mundo. Mas esse de baixo é uma maneira de falar, né, Exato. Padre? Porque essa estrutura da pirâmide, Sim, às vezes ela é atualmente um pouco questionada pelo sentido de, mas a pirâmide, não congrega, não forma um círculo. Só que o que representa o poder para a igreja? Exato. O poder representa o serviço. É muito bela anche esta sua colocação. Encarecidamente não vamos entender o poder como lugar de destaque para sentir-se diferentes ou ter nas mãos, quem sabe o quê, os bens do banco ou todos os bens imóveis do Vaticano, ou se for para um sacerdote, os bens da sua paróquia. Nada disso, minha gente.
o poder na igreja é entendido como serviço. Quanto mais alto é o lugar que uma pessoa ocupa, maior deve ser o seu serviço. Mais uma vez, vamos citar o nosso Papa. A senhora, como eu, somos testemunhas disso naquela noite do dia 13 de março, né? Aqui na parte da tarde no Brasil, mas nós lá com 0 graus e enfrentando aquela chuva, está lembrada, né? Qual foi o primeiro pensamento do Papa antes de dar a bênção? Ele quis que fosse o povo a dar a bênção para ele através de um momento de silêncio. Está lembrado? Estou. Um gesto, gente, extraordinário que o Papa fez. Tudo isso para dizer que o maior servo de todos estava pedindo para esse povo dar proteção para a missão dele. Exato. Né? E o Papa se sente muito mais valorizado quando tem este apoio do seu povo que ele ama, e ama de verdade, porque é um verdadeiro pastor. Padre, uma experiência pessoal que eu comentei com alguns amigos, algumas pessoas próximas, é que o Papa Francisco, devido à experiência de nós termos acompanhado a eleição, a escolha dele, ele me parece muito mais próximo de mim. Sim. Eu sinto muito mais afeição por ele, mas não é só a simpatia de, eu fui com a cara dele, não é nesse sentido. Sim. É afeição, em muitos momentos o meu coração se dirige a ele através de uma prece, de um pedido. Essa deve ser a nossa relação com o Papa, porque às vezes eu percebo que algumas pessoas divinizam a figura do Papa e em algumas circunstâncias podem até colocar ele num cargo superior até à missão dele. É o grave risco que se pode correr, de divinizar a pessoa do Papa e naturalmente de criar, quem sabe, qual enorme distância. Quando, pelo contrário, nós estamos vendo este homem que cumprimenta as pessoas naquela mesma noite com buonasera, boa noite. E no dia seguinte, a meio-dia, a senhora se lembra como terminou a sua mensagem desejando buon appetite, bom pranzo em língua italiana, né? Desejou até buon appetite. Isso é um homem como nós. Um homem que gosta de ficar no meio do povo, não para ser fotografado, não para ocupar as manchetes nos jornais, mas para dizer que é assim que deve ser. Um pastor ama o seu rebanho, se identifica, e os gestos que ele está fazendo de receber criancinhas, de beijá-las, de descer até do seu carro para dar um beijo naquelas pessoas poliomielíticas. Né? Olha que exemplos extraordinários. A escolha que ele faz de chegar até na cadeia, nos hospitais ou na extrema periferia e está mandando os sacerdotes nas periferias é muito significativo.